Pai nosso que estais no céu, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor formou um boneco na beira do rio Quebar e soprou nas narinas do boneco de barro e formou a nossa vida. Por isso nós devemos obedecer os nossos pais, porque nós obedecemos nosso Pai, nós temos tudo aqui na terra. Nós devemos obedecer o nosso Pai do céu e nós devemos obedecer o nosso Pai da terra. Quem não obedece o seu Pai não terá longa vida aqui na terra, mas quem obedece o seu Pai terá longevidade, terá vida longa aqui nessa terra. Glorificado seja o nome do Senhor. O filho que não obedece seu pai, filho que não obedece mãe, não terá muito tempo aqui na terra. O filho, ele deve obedecer pai, ele deve obedecer mãe, tanto o pai da terra como o pai do céu. Você deve sempre obedecer o pai da terra e o pai do céu, porque terá a vida longa. A palavra de Deus fala que filho que não obedece pai, não obedece mãe, não terá vida longa. Você deve obedecer seu pai, deve obedecer a sua mãe. Você deve obedecer o seu pai aqui da terra e obedecer o seu pai do céu. Porque filho que não obedece, ele está longe do caminho do pai. O filho pródigo, ele pediu tudo para o seu pai e foi para as suas andanças, mas chegou lá e sentiu fome e sentiu sede. Ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, mas pensando bem, o meu pai, lá na casa do meu pai, tem comida e tem alimento para os empregados, tem alimento para todos, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou obedecer o meu pai e vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele voltou, teve muita festa, teve muita alegria, porque o filho perdido, ele voltou para a casa do pai. Ele obedeceu ao seu pai e voltou para a casa do seu pai, porque lá tinha alimento, lá tinha água, lá tinha tudo que ele precisava. Glorificado seja o nome do Senhor. A obediência é tudo, porque o filho, ele largou a casa do seu pai, ele largou a palavra do Senhor, ele não obedeceu a palavra do Senhor e foi andando, mas ele perdeu tudo. Quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou que na casa do seu pai tinha tudo, e ele voltou, e seu pai recebeu ele de braços abertos. A obediência é tudo. Você deve obedecer ao seu pai, obedecer a sua mãe, para que você tenha longa vida. Porque o filho que não obedece, ele não vai muito longe. Filho que não obedece pai e mãe, ele não vai longe. Então, filho, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, porque no dia da manhã você vai saber porque seu pai falou isso, seu pai falou aquilo.
é para o seu bem. Porque se você não obedecer, você não vai ter longevidade, você não vai ficar muito tempo. Porque a palavra do Pai aqui na terra é obediência, você deve obedecer. E a palavra de Deus no céu também você deve obedecer. Que a palavra de Deus, ela clareia o nosso caminho. A palavra de Deus, ela mostra onde nós devemos andar. Porque sem a palavra de Deus, não tem claridade para nós andar. A palavra de Deus, ela clareia a nossa vida, ela clareia o nosso caminho. Para nós não andar em trevas, para nós não andar em caminho espinhoso, para nós não andar em caminho torto, em caminho que vamos levar para o caminho do pecado. Então obedeça ao Pai aqui da terra e obedeça o Pai do céu, que a palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. Jesus Cristo foi para o céu e deixou a palavra de Deus para nós seguir, para nós não andar em treva, para nós não andar no caminho do pecado. Uma boa noite para você, um bom dia, boa tarde. E compartilhe essa palavra, compartilhe o que é bom, compartilhe a palavra de Deus. E não deixe de obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe e obedecer o maior Pai do céu. Que a palavra de Deus, ela clareia o nosso caminho para nós não andar em trevas, para nós não andar no caminho do pecado. Uma boa noite para você. Chama na catraca e compartilha a palavra de Deus, compartilha o que é bom, compartilha a palavra de Deus e deixa o seu like para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Uma boa noite para você. Fica com Deus. Durma com Deus, que Deus ele ilumina o nosso caminho para nós não andar em trevas. Uma boa noite para você.